está passando por lutas, perseguições, dificuldades, fique tranquilo, querido. Aquele que deseja seguir a Cristo certamente será perseguido. Mas se você quer saber um pouquinho mais acerca disso e uma mensagem de consolo para o teu coração, então vem comigo, porque meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Que tremendo nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Na semana passada nós encerramos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Um tempo de ministração tremendo. Se porventura você não assistiu ou perdeu algum, você pode entrar aqui na nossa playlist do estudo das cartas de Paulo aos Coríntios e ver com paciência, com calma, cada uma dessas ministrações. Nós estamos iniciando hoje a segunda carta de Paulo. É uma segunda carta escrita por Paulo, que na verdade, queridos, é a terceira, né? Nós temos uma carta intermediária que não se sabe o conteúdo dela, nem quando ela foi escrita, mas se sabe então que ela foi escrita entre esta primeira e a segunda carta. Essa segunda carta, ela já foi escrita em menos de um ano depois da primeira carta. Então, Paulo já se dirige à igreja ministrando o seu coração. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele se encontrava na Macedônia. Provavelmente, juntamente com ele, estava Timóteo, por isso ele se refere a Timóteo juntamente com ele. O ano, então, dessa escrita, que todos entram aí num consenso, seria, então, o ano 57 depois de Cristo, que Paulo envia, então, esta carta. Esta carta é interessante, queridos, que ela tem um tom muito mais pessoal do que a primeira carta, né, que foi estudada anteriormente. E é interessante porque Paulo ele tem um tom mais entusiasmado para escrever essa carta. Ele trabalha algumas questões concernentes ao intenso sofrimento que ele suportou e ele passou. Então, até nesse sentido, hoje, esse primeiro estudo, nós vamos falar um pouquinho acerca dessa questão. Paulo trabalha como um ministério do consolo, do conforto, para ajudar essas pessoas, tendo em base o próprio sofrimento que ele, então, suportou. Mas vamos lá, então, e ler o nosso texto. Então, corre lá, pega o teu caderno, pega, então, as tuas anotações, o teu lápis, a tua Bíblia, e vamos juntos para nos aprofundar neste maravilhoso texto da Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, e depois nós vamos ler o capítulo 2 até o versículo de número 13. Se porventura você não está com a tua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui na tela. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio, passar à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou a deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra conosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Capítulo 2, verso 1. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Até aqui. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos e te exaltamos. Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, bondoso para conosco. E nós te pedimos que o teu Espírito venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, que esta manhã seja uma manhã de edificação, de crescimento na tua presença. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, no início dessa carta, nós vemos Paulo elencando algumas questões
bem interessantes. Primeiro, ele usa uma saudação comum, né? Bem comum nas cartas dele, mas é interessante que você vai ver, de acordo com os anos que se passam nas cartas paulinas, ele mudar algumas expressões. Por exemplo, nessa nossa expressão, vamos lá acompanhar no versículo de número 1, você vê que Paulo ele já se denomina apóstolo de Cristo Jesus. Em outras você vai ver Paulo, servo de Cristo. Então, de acordo com os seus remetentes e a necessidade que Paulo sentia de reafirmar algumas questões, ele colocava essa saudação. E nesse caso aqui ele coloca como apóstolo de Jesus Cristo. Como nós vimos na carta anterior, havia alguns irmãos que questionavam a experiência de Paulo com o próprio Cristo. Se ele havia então tido essa experiência pessoal, se ele havia sido comissionado pelo Senhor, e ele responde desde a primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, que ele não era um apóstolo comissionado pela própria vontade, mas sim pela vontade do Senhor. E um outro fato curioso é que ele faz a menção aqui de Timóteo, que estava juntamente com ele. Timóteo, que era natural da cidade de Listra, uma cidade então da Ásia Menor. Timóteo, então, que era natural de Listra, uma cidade da Ásia Menor, hoje identificada como a atual Turquia. Então ele envia a igreja que está em Corinto, e é interessante que ele coloca aqui também essa saudação a todos os santos em toda a Acaia. Ele já coloca esta saudação. E é interessante, queridos, que esta saudação é muito comum: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, a graça a vós outros e a paz. Uma saudação, olha, confira comigo aí na tela. A graça a vós outros e a paz. E paz já era uma saudação bastante comum, né, dentre os judeus e os gregos. Então, note que a graça seria a palavra grega charis, e então a palavra paz, que seria então shalom. Mas é interessante que aqui há uma soma. Então os gregos e judeus se saudavam com graça e paz, mas Paulo traz uma releitura, porque ele coloca então aqui da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui há uma soma de estilos, né, de saudação. Então isso é bem interessante nós ressaltarmos. Por quê? Porque se ele saudasse apenas com graça e paz, viria então carregado somente daquela ideia, né, grega e judia. E quando ele denota que a origem, né, de onde emana a graça e a paz, é do Senhor, é do Pai, de Jesus Cristo, ele mostra então que esse conteúdo é totalmente cristão. Uma outra questão bem interessante aqui é que ele já começa então, quando ele declara bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aqui ele já dá o tom desta carta, né? No início, na nossa introdução, eu falei um pouquinho sobre lutas, perseguições, e Paulo ele vai enfatizar neste primeiro momento bastante coisas, e já na saudação ele já insere este tema acerca de perseguições, de lutas, de tribulações, né, tendo em vista que ele mesmo foi por diversas vezes açoitado, né, sofreu difamações também. Então foram situações tanto físicas quanto emocionais. Ele também, quando ele escreve uma das suas cartas pastorais, aliás, você pode clicar aqui no card aqui em cima, porque nós, aos domingos à noite, na grande celebração, nós temos estudado cartas pastorais para hoje, para os dias de hoje. E uma delas, quando Paulo escreve a Timóteo, justamente ele fala: olha, Timóteo, se você quer ser um cristão fiel na presença do Senhor, certamente você vai ser perseguido. Então, há uma estreita relação entre você servir ao Senhor, servir a palavra, porque a palavra é uma contracultura, ela combate muitos aspectos pecaminosos que muitas vezes estão enraizados culturalmente, né, onde nós estamos inseridos, e a palavra de Deus ela vem com a cultura do reino de Deus. E nesse sentido, as pessoas não se sentem confortáveis, né, com o confronto.
e logo começam então a nos perseguir. Então este é o tom do que Paulo começa a trabalhar. E a partir então deste final do versículo 3, que nós lemos, nós vemos que o Senhor Deus, Ele é a pessoa que consola, é dele que provém, né, toda a consolação, né, Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai, né, que o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então note que Paulo, nós vamos ver um pouquinho a seguir, revisitar esta questão dessa dependência de Paulo de Deus, né? Ou seja, vem do Senhor essa misericórdia, é Ele que cuida das nossas vidas, principalmente quando ele se sentia já no fim da sua vida, tamanhas perseguições que vinham sobre ele. Paulo enfatiza, olha, vem de Deus, essa dependência total. Deus, ele é a origem de toda misericórdia, Deus é a origem de todo consolo em meio aos momentos de tribulação. É claro que isso não nos isenta de sermos consolados e recebermos misericórdia por parte dos irmãos que nos cercam. Mas note que os irmãos da igreja, da caminhada, eles são instrumentos de Deus para misericórdia e consolação sobre as nossas vidas. Mas essa misericórdia e consolação emana plenamente do nosso Deus. Quando nós vamos para o versículo de número 4, acompanha aí comigo na tela, nós vemos já que há um propósito nesse consolo. Diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Então, por que Deus nos consola, nos conforta, né, em toda? Não fica nenhuma tribulação isenta aqui. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. E aqui é interessante, queridos, Paulo ele trabalha uma estreita ligação entre ser consolado e se tornar um instrumento de consolação. E aqui eu quero trazer a seguinte realidade. Se passamos por lutas, por exemplo, na área dos nossos relacionamentos, uma vez que somos aprovados, vencemos essas lutas, né, com maturidade, né, se é da nossa parte, pedimos perdão mediante o arrependimento, mudamos de vida, recebemos essa graça, essa misericórdia, esse consolo do Espírito, é para que nós também sejamos instrumentos de Deus nesta área. E aqui é algo tremendo de Deus. Há muitas pessoas que são agraciadas com misericórdia do Senhor, com vitória em áreas da sua vida e acham que isso tem um fim em si mesmas. Não, queridos. Essa área que você foi agraciado com vitória da parte do Senhor é para que você também ajude outras pessoas, para que pessoas também sejam consoladas, para que pessoas também sejam alcançadas. E é interessante que aqui, mais uma vez, cai por terra aquele evangelho fictício, né? Onde pessoas dizem que a vida cristã você não tem problemas. Pelo contrário, querido, todos nós passamos por lutas e essa consolação de Deus em meio às lutas é que traz maturidade no nosso caráter. Entenda, querido, tentações, tribulações, provações da nossa fé, tudo isso coopera para o nosso bem, para que haja um caráter aprovado, para que haja maturidade nas nossas vidas. Nós nunca alcançaremos maturidade se formos privados de tribulações e de lutas. Cada uma dessas situações serve como um degrau para que eu possa avançar e amadurecer na presença do Senhor. E logo, à medida que for possível, que eu encontrar pessoas nas mesmas circunstâncias, eu também serei um canal de bênção, eu também serei um instrumento de ministração na vida delas, para que elas possam, com uma maior tranquilidade, serem ministradas neste momento de luta. Isso aqui é fantástico. Quando nós entendemos que experimentar sofrimentos por amor de Cristo, né, passar por lutas,
por tribulações, por dificuldades, tudo isso coopera para o nosso bem. Traz maturidade, traz crescimento, traz virtudes da parte do Senhor. Mas o versículo de número 8, ele também continua da seguinte forma: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza. Olha que interessante, aqui ele aprofunda um pouquinho mais. Qual é a natureza da tribulação que veio sobre ele? A tribulação que nos veio sobre a Ásia, sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Antes de nós trabalharmos aqui qual foi, ou quais foram as lutas, aqui é interessante porque existem várias naturezas de tribulações. Existem tribulações que a natureza dela, ou seja, ela vem sobre nós, porque pagamos um preço de vivermos segundo a palavra. Então, uma tribulação advinda de uma perseguição. Eu quero viver em santidade, viver na presença do Senhor, e este século está tão longe da presença do Senhor que eu começo a ser perseguido por isso, uma luz que brilha em escuridão. Mas existem também tribulações, que a natureza dela é fruto do pecado. Então é muito interessante. Muitas vezes eu encontro pessoas que culpam Satanás por causa das suas tribulações. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, nós não vamos negar a ação dele, quando nós olhamos lá no capítulo de número 2. Porém, queridos, nós precisamos ser muito conscientes aqui. Tem muita pessoa jogando a culpa em Satanás ou reclamando de Deus, quando na verdade a natureza das suas tribulações são o próprio pecado, suas próprias escolhas e decisões. E com isso eu já te consolo aqui, te conforto. Não é porque a natureza da tribulação é o próprio pecado que isso não pode produzir um fruto de crescimento, de maturidade na tua vida. Onde superabundou o pecado, aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, uma vez que eu me encontro com Cristo, uma vez que eu me arrependo, tenho a minha vida transformada, aquela vida de pecado gera em mim arrependimento, uma tristeza segundo Deus para o arrependimento, e isso produz maturidade no meu caráter. Então é interessante nós notarmos que existem várias naturezas de tribulações sobre as nossas vidas. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Olha que interessante. Paulo, então, ele fala sobre essa relação dele com Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Os coríntios aqui certamente conheciam exatamente o que havia se passado com Paulo. Biblicamente, e nem pelos livros históricos, pelos livros da época, você não é possível identificar qual era a perseguição que Paulo sofreu. Mas note que certamente foi algo muito difícil para ele, muito profundo. Paulo elenca que ele achou que tinha chegado o seu fim no versículo número 8. Ou seja, tamanha perseguição. Paulo fica preocupado e ele sentiu-se como se ele estivesse sentenciado à morte diante dessa situação tão terrível. Agora pense, queridos, quantas vezes você já passou por lutas e tribulações, tanto de enfermidade como em outras áreas, que parecia que tinha chegado o seu fim. É justamente sobre isso que Paulo está dizendo. Talvez você se encontre hoje em uma situação dessas, achando que chegou o teu fim, que você não tem mais forças para isso. E Paulo ele nos mostra algo tremendo, a força dele para vencer aquela luta tremenda e terrível. Emanou do próprio Deus. E ele coloca aqui o Deus que ressuscita os mortos, o Deus onipotente, que pode todas as coisas, que o livrou no passado, livrava no presente e livraria certamente no futuro da sua vida. Nesta manhã eu quero te chamar a trazer à memória os livramentos de Deus sobre a tua vida no passado. É o mesmo Deus que está te livrando hoje, querido, e vai continuar cuidando da tua vida. É o Deus que opera no poder da ressurreição, um Deus que não há impossíveis em todas as suas promessas. Que nessa manhã você receba um toque do Espírito Santo de Deus, trazendo conforto, consolo, encorajamento sobre a tua história, em nome de Jesus.
nesses tempos de luta, de pandemia, onde nós ficamos ali aflitos, às vezes pensamos, será que chegou o meu fim? Será que chegou o fim da minha família? Confie, porque nós estamos debaixo do poder da ressurreição, de um Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus, ele é tremendo, querido. Ele é maravilhoso. E o versículo 11, ele continua justamente falando sobre isso. Diz que o Senhor, ele nos ajuda, ajudando-nos também vós. Paulo enfatizando a ajuda que os irmãos também teriam, orando pela sua vida, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E aqui Paulo ele pressupõe que os amados oravam juntamente com ele. Tendo em vista que na primeira carta, a segunda que é desconhecida, mas na primeira carta Paulo precisou trabalhar alguns assuntos que não foram fáceis, alguns assuntos difíceis de ser trabalhados. Então Paulo, para demonstrar que não havia rusga no seu coração acerca dos irmãos, ele diz, olha, vocês oraram pela minha vida, e isso me fortaleceu. Ao mesmo tempo que nós podemos nos alegrar hoje, porque nós oramos juntos, nós tivemos essa participação juntos na presença do Senhor. E aqui é interessante nós ponderarmos algo. Você tem orado por pessoas que estão passando por lutas, dificuldades? Paulo, ele se sentiu fortalecido por Deus através da convicção de que haviam irmãos orando pela sua vida. Sabia que é muito importante, queridos? Volta e meia nós recebemos uma mensagem, ou algum irmão chega até nós e fala, pastor, nós estamos orando pela tua vida, orando pela tua família, pelo ministério. Ah, queridos, como isso conforta e consola os nossos corações. E da mesma forma, isso conforta e consola corações de irmãos aflitos. Nós precisamos, queridos, desenvolver este hábito de amor, de orarmos uns pelos outros, para que possam ser consolados, alcançados por este poder de Deus que vem através da oração. Ele continua então no versículo de número 12, dizendo o seguinte, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, olha que interessante, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, ou em outras expressões, em outras versões, boa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Aqui há duas questões, queridos. Quando Paulo ele trabalha essa questão do versículo de número 12, da consciência, ele aborda aqui santidade e sinceridade. E aqui é bem interessante, queridos. Quando ele fala dos cristãos guardarem a pura consciência para vencer a luta através da santidade, onde quer que estejam, Paulo ele dá justamente o testemunho acerca dessa boa consciência. Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele fala acerca das suas lutas e perseguições, da sua declaração. Ele fala também a Timóteo. Mas, no final das contas, o que a boa consciência nos ajuda nessa caminhada? Qual é o valor? E aqui há duas questões. A primeira, a boa consciência nos livra de atos de maldade, atos pecaminosos. E é muito interessante aqui, queridos, que Paulo ele elenca, olha, o testemunho da minha boa consciência, da conduta, foi caracterizada pela santidade. A consciência de Paulo estava tranquila, porque ele vivia em santidade. Ou seja, ele não pecava, ou ele procurava viver em santidade para manter a sua consciência tranquila. Então ele trazia essa reflexão. E ele coloca também que ele não recorreu à sabedoria humana,
mas foi sustentado pela graça de Deus. E, em segundo lugar, a boa consciência também, né, nos livra de relacionamentos complicados ou de maus relacionamentos. E é muito interessante porque ele traz à tona a integridade com que ele se dirigiu, né? A transparência com que ele se dirigiu aos irmãos ali de Corinto, nas suas cartas. Nada ele deixou nas entrelinhas, pelo contrário, ele foi transparente, direto, né? Para com os irmãos, demonstrando o seu amor, né? E que eles seriam a alegria e o júbilo de Paulo. Então é muito interessante porque a consciência, a boa consciência para Paulo aqui, né, é o que o auxilia a viver em santidade, mas também a ter os relacionamentos saudáveis na presença do Senhor. E logo que ele entra aqui no versículo de número 15, ele começa a trabalhar algumas qualidades bem interessantes para as nossas vidas. Olha o que ele diz: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E ele continua: e por vosso intermédio passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Então vamos, por parte, nós vamos lendo até o versículo 4 do capítulo 2, mas eu já quero elencar aqui algumas questões. Veja aí comigo no texto. Então, no versículo 15 e 16, nós podemos destacar aqui a lealdade de Paulo. Né? Demonstrada de que forma? Demonstrada na disposição dele de passar primeiro por Corinto e ser enviado pela igreja de Corinto à Macedônia. Então, olha a lealdade que Paulo trabalha. Ele poderia ir por conta e por si só. Isso aqui é interessante, né? Para depois, então, ele ser enviado à Judéia. E essa atitude de Paulo, ele coloca aqui como uma prova de amor e lealdade para com eles, né? Você vê isso no verso 15 e verso 16. Aqui no verso 17, nós podemos notar, do 17 ao 20, a confiabilidade de Paulo. O plano que ele tinha não conseguiu concretizar. Ele viaja a Éfeso, né? De Éfeso, aliás, para Troade, não encontrou Tito, foi direto para Macedônia sem passar por Corinto. E daí pode surgir uma pergunta, né, como Paulo coloca: terei porventura agido com leviandade? Talvez, queridos, essa própria afirmação pudesse ser uma acusação que foi feita a ele por alguns dos irmãos ali de Corinto, né? E talvez questionavam se ele tinha deliberado segundo a carne, né? Dizendo sim e depois dizendo não. Então, na defesa da sua confiabilidade, Paulo aqui ele apresenta os seguintes fundamentos. Primeiro, a fidelidade de Deus. Segundo, o anúncio de Cristo. E terceiro, o cumprimento das promessas de Cristo na sua vida. Então, isso aqui é muito interessante, né? Para nós elencarmos aqui para a nossa vida. O primeiro fundamento, então, nós vemos aqui no versículo de número 18, né? Como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ou seja, eu não estou agindo de forma dupla aqui. Como Deus é fiel, a fidelidade de Deus, eu também não ajo no sim e no não. O anúncio de Cristo, então, Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, por mim, Silvano e Timóteo. Então, houve o sim, é o segundo argumento, né? O anúncio de Cristo por intermédio dele. E o terceiro no verso 20, que é o cumprimento das promessas de Cristo. Porque quantas são as promessas de Deus? E tem nele o sim. Paulo, então, ele trabalha essas três questões acerca da própria confiabilidade. No verso de número 21 e 22, nós temos a autenticidade de Paulo. Então, tanto aqui os coríntios, né? Paulo também ele era, tanto quanto os coríntios, Paulo era um cristão autêntico. Você vê aqui, verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Então ele coloca essa autenticidade, fala, olha, o mesmo que aquele que nos confirma convosco, é o que nos ungiu, nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Então,
a autenticidade da igreja de Corinto como cristãos e de Paulo é a mesma. Foi ele que fez tudo isso sobre as nossas vidas. No versículo 23, nós vemos então a questão da sensibilidade, né? A partir do 23, eu, porém, por minha vida tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estás firmados. Então Paulo coloca, olha, eu tive a sensibilidade aqui, queridos, de poupá-los da tristeza, né? Essa sensibilidade de não chegar aí ou trazer tristeza e peso sobre vós. E aqui é interessante, queridos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Hoje que nós vivemos em tempos onde as pessoas falam, eu falei mesmo, né? Eu acredito plenamente que precisamos ser verdadeiros, ser claros, mas nós vemos tempos de muito vitimismo, né? Em outras palavras, eu lendo este texto, é o que me veio ao coração. Paulo estava dizendo, olha, eu não fiquei me vitimizando. Toda vez que Paulo fala acerca das tribulações é para trazer uma ministração para a igreja. Mas é interessante que Paulo falou, olha, eu não fui ter convosco porque eu estava chateado, sabe, desanimado, e eu correria o risco de ficar falando acerca das minhas lutas, da minha tristeza, e entristecer os irmãos, que na verdade os irmãos que me alegram sempre, eu ia entristecer o motivo da minha alegria, que são os irmãos, logo seria uma rotina desastrosa. E aqui isso fala ao meu coração que nós precisamos ponderar, queridos. Não devemos chegar nas redes sociais ou para todo mundo e ficar ai, como tá ruim a minha vida, porque de repente a gente passa naquele momento, dá aquele desabafo e depois tá tudo ok. E daí a pessoa fica, ai meu Deus do céu, o pastor Tiago tá mal, ai o pastor tá isso, o pastor tá aquilo. Eu não estou dizendo que nós não devemos, queridos, abrir nosso coração com pessoas sábias, idôneas, ou que nós não podemos em determinado momento específico, com um objetivo específico, falar acerca dos sofrimentos. Mas note que Paulo age com bastante sensibilidade aqui, né? Que ele fala, olha, eu não fui para que vocês não me considerassem como um tirano, ou não se entristecessem de acordo com a minha tristeza, com aquilo que eu estava vivendo. Então isso aqui é bem interessante. Além da sensibilidade, Paulo aborda também aqui o amor, né? Você vê que ele continua no versículo, até o versículo 3, falando sobre essa sinceridade, né? Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, que é aquilo que nós já temos trabalhado, né? Do fato dele entristecer os irmãos, ele também seria entristecido. E no 3, a isso escrevi, para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. E no 4, ele trabalha o amor aqui, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. A demonstração de amor, os sofrimentos, né, que Paulo passou pela tolerância dos coríntios ao pecado, as angústias, trouxe muitas lágrimas sobre Paulo. E ele, motivado então pelo amor que sentia por esses irmãos, é que foi visitá-los novamente. E aqui é muito interessante, queridos, porque as pessoas às vezes desconhecem o coração pastoral que está sobre nós, o nosso coração. Quando nós vemos alguém falhando, queridos, é como se víssemos um filho falhando. E quando nós chamamos a atenção, exortamos, né, às vezes as pessoas olham como se fosse algo fácil, tá bravo hoje, ou isso, aquilo, mas na verdade, queridos, é com dores de parto que nós exortamos e chamamos atenção a um sofrimento, a uma angústia, a lágrimas sobre as nossas vidas, quando nós vemos um irmão na fé, um filho na fé, pecando, vivendo nesse momento, e nós temos que chamar a atenção e trazer isso. Então, o que motiva as nossas vidas a continuar diante dessas lágrimas é justamente o amor. E é isso que Paulo deixa muito claro aqui para os amados da igreja de Corinto. Seguindo então o nosso texto, o versículo de número 5
Paulo ele trabalha então sobre a questão do ministério da restauração. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. É que Paulo ele faz a menção então ao problema, né? Alguém que trouxe problema, um incidente que causou um problema, algum irmão que caiu em pecado, enfim, nesse sentido. E as atitudes aqui então que Paulo trabalha são atitudes no sentido de haver uma restauração do irmão. Né? Nós vemos então no verso 5, desviar dessa animosidade, né? Não fez apenas a mim, basta-lhe a punição. Então, assim, vamos evitar sermos então ásperos, né? Porque toda a igreja foi ofendida, não foi um pecado pessoal contra Paulo, mas foi a toda a igreja. No 6, demonstrar então misericórdia. Basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, basta já o que ele sofreu, o que ele foi exposto, envergonhado, né? Então essa punição não deve ser prolongada de forma desnecessária. Né? No verso 7, então, vamos perdoá-lo, confortá-lo, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, ou seja, para que possa ser restaurada a alegria daquele irmão. Uma vez que o pecado toma conta dos nossos corações, há arrependimento, queridos, o próprio pecado ele já causa um transtorno emocional terrível. A pessoa sente uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento, e essa tristeza é terrível. Então Paulo está dizendo, olha, para que o irmão não seja consumido nessa tristeza, já houve arrependimento, houve mudança de vida, houve pedido de perdão, olha, já é o suficiente. Então não fique martelando essa situação em cima do irmão, pelo contrário, né? Haja com misericórdia, né? Perdoe-lhe, conforte, para que ele possa ter a sua alegria restaurada. No verso 8 e 9, Paulo trabalha então essa atitude de afirmar o amor, né, para aquele irmão que já estava sofrendo aquela penitência, né? Rogo-os que vos confirmeis para com ele o vosso amor, demonstrem, fale que ame. Então confirmar o amor não é só eu amo meu irmão, né? E ter essa convicção, mas demonstrem o amor, fale que vocês o amam, né? Foi por isso que também vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obedientes. Né? O fato contínuo a isso é, olha queridos, restaurem ele a comunhão, né? Restaurem ele a caminhada. Ele foi arrependido, ele já se arrependeu. Se havia alguma coisa ainda da parte da igreja para perdoar a ele, perdoem na presença de Cristo. Né? Ó, quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ou seja, perdoem, resolvam essa situação, restaurem ele a comunhão. E a sexta questão que ele elenca aqui no 11 é para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Paulo começa a identificar justamente que haveria uma possibilidade de Satanás estar levando vantagem de uma situação que estava se prolongando demasiadamente, sendo que já havia arrependimento, mudança de vida, e ainda continuavam burburindo, pessoas olhando o irmão de canto de olho, deixando ele de lado, e Paulo dizendo, olha queridos, resolvam isso de uma vez por todas. E isso fala muito ao nosso coração. Se por um lado há igrejas que são permissivas, que tudo vira uma bagunça, por outro lado há o desequilíbrio de um radicalismo nesse sentido de, olha, já teve a punição, já teve a severidade e continua ainda martelando, sendo que o irmão já se entristeceu, já foi corrigido, já se arrependeu, já teve uma mudança de vida e ele continua ainda sofrendo as consequências. O que Paulo está dizendo, olha, Satanás começa a ter êxito nisso. Né? Então não ignoramos os desígnios de Satanás. E ele diz, olha, para que ele não alcance vantagem, perdoe, restaure o irmão, para que o irmão possa viver feliz, alegre novamente. Isso aqui é muito interessante, queridos, né? Quando Paulo ele aborda nesse sentido. Nós, como igreja, precisamos ser instrumentos de restauração. Nós, como igreja, precisamos ser instrumentos de bênção, de paz, de correção, sim, mas instrumentos de consolo, instrumentos de bênção de Deus, e não simplesmente um instrumento de acusação na vida de muitos irmãos. Queridos, os irmãos não têm ideia de quando eu vejo um irmão sendo reinserido na nossa caminhada, que alegria que está no meu coração. O fato é que muitas vezes, na minha juventude, por exemplo, na minha adolescência, eu vi na igreja alguns irmãos sendo disciplinados, corrigidos,
e uma ênfase enorme nisso. Isso é bom que haja correção, que não seja uma igreja branda no que diz respeito ao pecado. Mas poucas vezes, querido, eu vi uma ênfase na restauração, quando a pessoa é reinserida. E nesse sentido deveria haver uma grande festa, muito maior ênfase na restauração. E é isso que Paulo, ele então trabalha aqui sobre as nossas vidas, para que nós possamos crescer. E nesse sentido, queridos, eu gostaria de orar juntamente com os irmãos. Talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades, talvez você se sente como um cristão desse, que pecou, errou e não foi reinserido, mas o Senhor quer derramar graça sobre a tua vida, para que você mesmo se perdoe. Talvez você tenha passado por lutas e perseguições a ponto de você achar que chegou o fim. Mas não chegou o fim, queridos, porque o Deus que nele opera o poder da ressurreição, ele tem este poder de ressuscitar os mortos, é aquele que opera em nós. Por isso eu quero orar pela tua vida, para que você seja consolado, confortado, encorajado nesta manhã a continuar, a prosseguir, cheio de alegria, de graça e paz que vem do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos orar por esses irmãos, Pai, que se encontram em momentos de lutas, de dificuldade, de perseguições, e pedir, ó Deus, que o teu consolo, a tua graça, o teu poder venha, ó Deus, os fortalecendo, renovando as forças, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo perdão, para que possa haver uma mudança, Pai, nessa situação atual, e eles possam caminhar, ó Deus, cheios de vigor na tua presença. Toca com tua graça, toca com tua paz, o teu poder, renova as estruturas, renova as forças, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos porque nós sabemos que tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus que restaura, que transforma, que cura, que muda a nossa história. Por isso nós oramos a ti, Senhor. Só tu tens o poder para fazer novas todas as coisas. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que você, querido, fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Tenha um domingo repleto da presença do Senhor. Que você possa ser encorajado a prosseguir pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor.